Isso é empolgante. Preste bem atenção. Olha o que eu tenho aqui nessa questão. Vai haver muita novidade para todos. Essa foi achada assim. Considere a função de R em R definida. Essa é a função f, a função do segundo grau. No gráfico de f, considere os pontos A e B no plano, cujas abscissas são as raízes, A e B são as raízes, e o ponto C, seu vértice. Sabendo que os pontos A, B e C determinam um triângulo, assinale o que for correto. Então, vamos ver primeiro o que é que nós temos. Nós temos uma equação do segundo grau. Nós temos uma equação do segundo grau, que é f de x é igual a x2 menos 4x mais 3. Essa é a função do segundo grau, tá certo? Então, vamos começar. As raízes. Se eu quero determinar zeros ou as raízes de uma equação do segundo grau, o primeiro passo, pegar essa equação, ou pegar essa função e transformar numa equação. Então, nós vamos ter x é igual a menos, então, primeiro, o nosso delta. Então, deixa eu lembrar. Quem é delta? É b ao quadrado, menos 4a, que é 1, a, que é 1, vezes c, que é 3. Então, vai dar 16 menos 12, então é 4. Então, eu tenho x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 4, uma raiz exata, sobre 2a, que é 1. Então, x é igual a 4, mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2. Então, nós temos duas raízes. x1, que é 4, mais 6 sobre 2, ou x2, que é 4, menos 2, 4 menos 2, sobre 2. Aqui eu já falei 6 sobre 2, que é igual a 3. E aqui nós temos 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, nós temos, na realidade, senhores, as raízes da equação. Pronto, as raízes da equação. Ele também fala sobre o vértice da função. Então, vamos com todo cuidado. O vértice da função. Ele também fala em vértice. Então, vamos para cá. O vértice da função. O vértice da função é x do vértice menos b sobre 2a. Então, vamos lá. O x do vértice é menos, quem faz o papel de b, menos 4, sobre 2a. Quem faz o papel de a, 1. Então, nós temos aqui 4 sobre 2. Então, x do vértice igual a 2. Podemos fazer de duas maneiras o y do vértice. Como nós já temos o delta, então o y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos delta. Nosso delta é 4a. O nosso a é igual a 1. Então, isso aqui vai dar igual a menos 1. Então, nós temos, lembrem, nós temos as raízes, certo? Então, nós temos o vértice, certo? Nós temos o vértice, que é 2 e menos 1. Pronto, esse é o vértice. Agora, vamos ler a questão e tentar construir o que eles estão nos pedindo. Eles dizem o seguinte, só para reforçar aqui. Ele diz o seguinte, está aqui a função, no gráfico de f, considera os pontos A e B. A e B do plano, cujas abscissas são as raízes. Então, está aqui, A e B, abscissa quer dizer x,
são as raízes da função. E o ponto C, o seu vértice. Então, se nós... Agora, nós temos aqui... Vamos ver a função. Olha aqui o que é que nós temos. Então, nós temos a função, certo? Então, aqui é só para... Isso aqui é 1. E isso aqui são as raízes. Então, nós encontramos raízes como 1 e 3. Então, aqui é x e aqui é y. 1 e 3. Isso aqui, na realidade, certo? Então, nós temos aqui o vértice. Então, lembrando que isso aqui é o ponto A, isso aqui é o ponto B, e isso aqui é o ponto C. O ponto C é 2 e menos 1. 2 e menos 1. As coordenadas do ponto A, 1 e 0. As coordenadas do ponto B, 3 e 0. Pronto. Eu tenho a seguinte informação. Ele diz assim: A, B e C determinam um triângulo, assinale o que for correto. Então, eles determinam um triângulo. ABC determina um triângulo, certo? Então, nós temos o ABC, ele determina um triângulo. O ABC, certo? Eles determinam um triângulo. Agora, vamos lá. O que que ele fala sobre nas opções? Ele diz na opção A, ele diz assim: as raízes são 1 e 3. Está correto, as raízes são 1 e 3. Mas o ponto C é 2 e 1. Está falso. O ponto C é 2 e menos 1. B, ele diz: a área do triângulo ABC mede 2 unidades de área. Então, a área de um triângulo é base, ó. A área de um triângulo é a base, que no caso é quem? É 2, daqui até aqui, ó, é 2, ó. 1, 2, vezes a altura, que é isso aqui, módulo, dividido por 2. Então, a área de um triângulo é igual a 1. Ele está dizendo que é igual a 2 unidades, então essa também está falsa. O item C, certo? O ponto P, A e B, com A maior do que 0, está sob o grau da função f. Determina o triângulo ABC, cuja área mede 3 unidades de área. Então, A vale 4. Está complicado para a gente analisar. O vértice de um triângulo ABC está sobre a circunferência. Tá certo? Então, implica o quê? Para saber se o item D está correto. Se os vértices do triângulo ABC estão sobre a circunferência, você tem uma equação x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, isso é igual a 2. Ora, dá para ver logo, vamos ver aqui, ó, pronto. Implica o quê? Se eu colocar 1 e 0, isso aqui tem que dar 2. Ó, fica 1, ó, 1 e 0. Então, fica 1 menos 2 ao quadrado, mais 0 mais 1 ao quadrado. Aqui dá 1 e aqui dá 1. 1 mais 1, 2. Então, é verdade. Mas eu tenho que verificar o 3 e o 0. Então, 3 menos 2 ao quadrado, mais 0 mais 1 ao quadrado, só substitui para verificar, certo? Isso aqui é verdade. Aqui dá 1 e aqui dá 1, 2 é verdade. Se eu pegar 2 e menos 1, aí o que que eu tenho? 2 menos 2 ao quadrado, mais, certo? Aí o que que eu tenho aqui? Menos 1 mais 1
ao quadrado. Então, isso dá 0. Então, isso aqui é falso. Esse está, mas não. Então, o item C. O item D, ele diz, o triângulo ABC é retângulo e equilátero. O triângulo ABC é retângulo, certo? Retângulo e equilátero. Não é possível. Pronto. Então, o nosso problema agora é o item C. Ora, por exclusão, dava para a gente marcar o item C como correto. Mas o problema aqui é como fazer a questão. Então, vou refazer o gráfico. Deixa eu mostrar aqui o gráfico. Eu vou refazer o gráfico da minha maneira, para me ver. Pronto. Isso aqui é 1 e 0. Isso aqui é o C, que é 2 e menos 1. E não me interessa um ponto qualquer P. Me interessa um ponto qualquer P, que ele está dizendo que é A e B. Esse triângulo agora, ó, esse triângulo, pronto. Esse triângulo, nosso amigo está questionando a área desse triângulo. Ele está dizendo que a área desse triângulo, ó, pronto, a área desse triângulo, ele diz que a área desse triângulo, com A maior do que 0, determina o triângulo APC, ó, isso aqui é APC. Então, esse triângulo é a área 3. A área desse triângulo é igual a 3 unidades de área. Então, o A vale 4. Ora, a melhor maneira de verificar logo isso é simplesmente substituindo o A por 4 para verificar. Então, esse ponto, tá certo? Esse ponto, então, nós temos aqui. Então, vale 3. Então, eu tenho A e B. Então, veja aqui comigo. A questão merece toda a nossa atenção. Pronto. Eu tenho uma maneira bem simples, vou lembrar vocês. Uma maneira bem simples para calcular a área de um triângulo, quando você tem só pontos, essa daqui, ó. Maneira bem simples para calcular a área de um triângulo. Módulo de D sobre 2. Quem é esse D? Esse D é um determinante usando os pontos, ó. Bem simplesinho para calcular esse D. Você pega as coordenadas dos pontos, na sequência que você quiser. Você pega esses 3 pontos aqui, ó. Então, as coordenadas, então nós vamos ter o quê? Então, nós vamos ter, olha aí como é simples. Pega do ponto A, 1, 0. Pega do ponto C, que é 2 e menos 1. Pega do ponto C, do ponto P, A e B, e repete o primeiro, 1 e 0. Pronto, esse é o determinante. A regrazinha é, multiplicando para a direita, conserva o sinal. Então, se eu multiplicar para a direita, conserva o sinal. Então, aqui nós vamos ter o quê? Então, nós vamos ter menos 1. Aqui nós vamos ter mais 2b. Conserva o sinal. Isso aqui, 0. Isso aqui é 0. Menos A vai ficar mais A. Menos B. Aqui. Dá B menos B. Então, lembre, esse determinante é, na realidade, quem? A mais B menos 1. Então, vamos substituir o módulo do determinante sobre 2. Nosso amigo disse que é 3, a área é 3. Então, o módulo do determinante é igual a 6. Então, nós temos dois valores. A mais B menos 1 igual a 6. E A mais B menos 1 igual a menos 6. Então, eu tenho aqui
sai já isso aqui, o módulo não é para estar. Então, aqui nós temos, então pronto, então aqui, deixa eu ver, aí nós temos A mais B menos 1 igual a 6, então nós temos A menos 6 e temos A mais B menos 1 igual a 6 positivo. A mais B é igual a 7. Mas lembrando que, olha, bem interessante, lembrando que esse ponto está em cima da função, então satisfaz a equação da função, que é dado por quem? Por a função por x ao quadrado, certo? Menos 4x mais 3, é dado por essa função, x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, vendo isso, eu vou ter f de A, vai dar A ao quadrado, menos 4A mais 3, isso é igual a B, certo? Então, nós temos isso aqui. Ora, mas nós sabemos dessa relação aqui, nós temos o valor de quem? De B, que é 7, ó, 7 menos A. Então, substituindo, tá certo? Em A ao quadrado, menos 4A mais 3 igual a B. Então, nós vamos ter A ao quadrado menos 4A mais 3 igual a B, que é 7 menos A. Igual a B, que é 7 menos A, certo? Então, A ao quadrado, aqui vem para cá, fica menos 3A, menos 4, igual a 0. Agora vamos fazer de uma maneira bem simplesinha, determinar as raízes no olhômetro. Ora, a soma tem que dar 3, o produto menos 4. Então, as raízes da equação, a soma tem que dar 3 e o produto menos 4. Então, para isso acontecer, o A é igual a 4, o A é igual a quem? A menos 1. Agora, essa equação aqui, A mais B igual a menos 7, a menos 5, certo? Nós vamos encontrar, mas tem uma regrazinha que diz, quando nós trabalhamos no sentido anti-horário, certo? Nesse sentido, quando andamos nesse sentido, o determinante é positivo. Então, não vamos trabalhar aqui, não há necessidade de se preocupar com isso. Então, vamos agora, certo? Então, nós temos aqui. Então, nós temos, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Nós temos, ele fala da área. Então, ele diz, ó, A igual a 4 e A igual a menos 4. Qual era a afirmação? A afirmação dizia, ó, o que ele dizia bem aqui? Ele dizia, olha aqui a C. O que ele está dizendo na C? Se o ponto A e B com A maior do que 0, então, ó, A maior do que 0, está sob o gráfico da função f, determine um triângulo ABC cuja área mede 3 unidades. Então, de área, então o A vale 4. É exatamente o que nós encontramos. Ó, exatamente o que nós encontramos. Não interessa o negativo, então 4. Então, o item correto é o item C. Pronto. Item C. Pronto, agora vamos, bem extensazinha, é bom para lembrar, para revisar a matéria. Então, nós temos agora a questão de número 90. Vocês viram como é que é a resolução da questão? Passo a passo. A 90 diz assim, considera um retângulo cujo perímetro, ele está falando de perímetro, é 10, certo? Considera um retângulo cujo perímetro é 10 centímetros, e onde x é a medida de um dos lados. Determine o valor de x para o qual a área do retângulo seja
máxima. Vem logo na nossa cabeça um retângulo. Então, o retângulo, ele tem lados opostos paralelos, que é um paralelogramo, lados opostos congruentes, e os ângulos internos são todos de 90 graus. Então, medidas. Então, eu vou chamar medida x, esse aqui também é x, lados paralelos, y e y. Estamos falando sobre a área desse retângulo, certo? Estamos falando sobre a área desse retângulo. O que nós queremos saber, que informações nós temos, é o seguinte. Pronto. A informação, ele diz, considera um retângulo cujo perímetro é 10. Perímetro é a soma dos lados. Você tem 2x, você tem 2y, e se eu somar todos esse, está igual a 10. Se nós dividirmos por 2, para melhorar um pouquinho, eu tenho x mais y é igual a 5. X mais y é igual a 5. Muito bem, até aí nós temos, certo, as informações. Ele está falando sobre a área do retângulo, seja máximo. Então, a área, ok? Então, a área, na realidade, a área de um retângulo, certo? A área de um retângulo é base vezes altura. Quem faz o papel de base é x, quem faz o papel de altura é y. X vezes y. Aí o que é que eu tenho que fazer? Tirar o valor de uma das variáveis para substituir aqui. Então eu vou ficar com y. É igual a 5 menos x. Então nossa área é igual a x que multiplica y. 5 menos x. Então a nossa área é chuveirinho 5x menos x2. Então a área na realidade é menos x2 mais 5x. Trata-se de uma equação do segundo grau. Ele pode ter valor máximo, pode ter valor mínimo. No caso, uma função, lembre, máximo mínimo é uma função do segundo grau. Quem é que disse que tem máximo mínimo? É esse rapazinho aqui. Coeficiente do x2. Se ele é positivo, ele tem mínimo. Se ele é negativo, ele tem máximo. Então, você tem aqui área máxima. Você vai ter área máxima. Agora, vamos verificar o que ele quer. Se ele quer, vamos lembrar o que nós falamos numa questão passada. Se ele quer o valor de x, é o que está depois da igualdade. Então, eu devo calcular o x do vértice. Se ele quer o valor da área, ele quer o y do vértice. Não interessa saber se é máximo ou mínimo. O x do vértice e o y do vértice. Se ele quer o que está depois da igualdade, eu devo calcular o x do vértice. Se ele quer o que está antes da igualdade, eu devo calcular o y do vértice. Determine o valor de x. Então, na realidade, ele quer saber quem é o valor de x para que a área seja máxima. Então, eu devo calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. O x do vértice, menos b sobre 2a. Então, vamos lá, o x é igual a menos. Quem é que faz o papel de b? Aqui, 5. Ó, quem faz o papel de b é 5. Que o b é o coeficiente da variável normal. 2. Quem faz o papel de a? O coeficiente do x2, da variável ao quadrado, que é menos 1. Então, isso aqui nos dá exatamente 5 meios. Então, o x que ele estava querendo
5.000 na realidade é 2,5. Então, nós temos aqui 2,5. A unidade que nós estávamos usando, tá certo? É centímetros. 2,5 centímetros. Lembre, só isso que ele queria. Determine o valor de x para o qual a área do retângulo seja máxima. Então, a área do retângulo será máxima para x igual a 2,5. Então, o item correto é o item B de bola. Então, o item correto é o item B de bola. Olha, nós temos chamado muita atenção, porque essa é uma grande dúvida ainda que nossos alunos têm, sobre se é calcular o x do vértice ou calcular o y do vértice. Só para lembrar um pouquinho, veja, tenham batido na mesma tecla. Veja, uma função quadrática, ela pode ter esse formato ou ela pode ter esse formato. Se ela tiver esse formato, lembra, o ponto está lá embaixo. Se ela tiver esse formato, o ponto está lá em cima. Então, esse ponto aqui será mínimo, e esse ponto aqui será máximo. Não interessa. Qualquer uma das duas situações é o vértice menos B sobre 2A menos delta sobre 4A. Não interessa saber se ele quer máximo ou mínimo. Sempre que você cai no vértice, o x do vértice é menos B sobre 2A, o x do vértice, e o y do vértice menos delta sobre 4A. Quando falar para vocês a ideia de máximo ou mínimo, está falando de quem? Do vértice. Máximo ou mínimo está falando do vértice. Cuidado, se ele quer o que está após a igualdade, você calcula o x do vértice. Se ele quer o que está antes da igualdade, deve calcular o y do vértice. É dessa maneira que se resolve questões de máximo e mínimo, ok? Exercite. Isso vai fazer grande diferença.